Meu nome é Antônio, tenho 78 anos e durante 6 meses vivi como mendigo nas ruas de São Paulo. Não por escolha, mas porque a depressão me engoliu depois que Maria, minha esposa de 50 anos, partiu. Naquela manhã de terça-feira, desmaiei na calçada em frente ao Hospital São Vicente. O mesmo lugar que eu conhecia melhor que minha própria casa, mas onde agora ninguém me reconhecia. Acordei numa maca ouvindo vozes irritadas. Mais um indigente, disse a doutora Cristina, a chefe do pronto-socorro. Coloquem na ala comum e vejam se alguém da assistência social pode levá-lo. Eu estava consciente, mas fingi dormir. Queria entender como eles me viam agora. Doutor, ele não tem documentos, disse uma enfermeira nova. Claro que não tem. Esses mendigos nunca têm nada, só dão trabalho. A dor no peito não era só física. Era ver como o mundo me enxergava agora. Um estorvo, um peso, alguém descartável. Fiquei 3 dias internado. Ninguém me visitava, ninguém perguntava meu nome completo. Eu era apenas o velhinho do leito 12. Mas havia 2 exceções. A doutora Fernanda, uma residente jovem de cabelos cacheados, e Carlos, um enfermeiro que trabalhava ali há 15 anos. Bom dia, seu Antônio, ela dizia toda manhã. Como está se sentindo? Era a única que me chamava pelo nome, a única que olhava nos meus olhos quando falava. Carlos sempre me trazia um café extra. O senhor parece ter uma história interessante, ele dizia. Seus olhos têm sabedoria. Se eles soubessem... No 4º dia, a doutora Cristina apareceu com uma assistente social. Vamos transferi-lo para um abrigo, anunciou sem nem me cumprimentar. Aqui não é lugar para quem não pode pagar. Mas ele ainda precisa de acompanhamento médico, protestou a doutora Fernanda. Fernanda, você é muito nova para entender. Hospital não é hotel para mendigos. Eu continuei calado, como havia feito durante meses na rua, mas algo dentro de mim estava acordando. Naquela noite ouvi Carlos conversando com outro enfermeiro no corredor. Tem algo diferente nesse velho, sabe? Hoje ele corrigiu o técnico sobre a dosagem da medicação. Como um mendigo sabe disso? Para de inventar, Carlos. Deve ter ouvido em algum lugar. Mas Carlos estava certo. Era difícil fingir que não entendia quando viam aplicando o remédio errado, quando ouvia diagnósticos equivocados, quando via procedimentos sendo feitos de forma inadequada. No 5º dia, tudo mudou. Chegou um advogado no hospital, um homem alto de terno azul marinho procurando alguém. Preciso falar com o doutor Antônio Mendes, disse a recepcionista. Não temos nenhum médico com esse nome aqui, ela respondeu. Não é médico funcionário, é um paciente. Cabelos brancos por volta de 78 anos. A recepcionista riu. Senhor, o único idoso dessa idade que temos aqui é um mendigo internado. Tem certeza do nome? O advogado, Dr. Miguel, insistiu. 20 minutos depois ele estava no meu quarto, acompanhado da doutora Cristina, que parecia confusa. Doutor Antônio, ele disse me olhando com alívio. Eu apenas assenti. Doutor, o senhor está bem? Estamos procurando há meses. A fundação precisa da sua assinatura para renovar os convênios. O silêncio no quarto era ensurdecedor. A doutora Cristina me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Que fundação? Ela gaguejou. Dr. Miguel abriu a pasta. A fundação, doutor. Antônio Mendes, que mantém este hospital funcionando há 20 anos. O Dr. Antônio é o fundador e principal mantenedor desta instituição. Lembro-me do momento exato em que as máscaras caíram. A doutora Cristina ficou pálida. Carlos, que estava trocando minha medicação, deixou cair o frasco no chão. Isso é impossível, balbuciou a chefe médica. Dr. Miguel continuou. Dr. Antônio doou 15 milhões para a construção deste hospital após perder o primeiro filho em um acidente. Ele queria que nenhuma família passasse pelo que ele passou por falta de atendimento médico adequado. A placa na entrada, murmurou Carlos. Exato. Fundação Dr. Antônio Mendes. É ele. Então falei, pela primeira vez em dias, com a voz rouca mas firme. Depois que Maria morreu, eu perdi o sentido de tudo. Parei de tomar banho, de comer direito, de cuidar de mim. As pessoas começaram a me evitar. Em 6 meses virei invisível. Quis entender como vocês tratam os invisíveis. A doutora Cristina começou a chorar.
Doutor Antônio, eu não sabia. E se soubesse, faria diferença? O mendigo no leito 12 não merecia dignidade? Carlos se aproximou. Doutor, eu sempre soube que o senhor era especial. Não, Carlos. Eu sou igual a qualquer outro ser humano. A diferença é que vocês me viram como lixo porque eu cheirava mal e não tinha dinheiro no bolso. A doutora Fernanda entrou no quarto naquele momento e ficou chocada com a cena. O que está acontecendo? Dr. Miguel explicou tudo. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. O senhor nos testou? Não foi um teste, foi uma lição. Para mim também. Nos dias seguintes, a história vazou. A imprensa chegou. Fundador de hospital vive como mendigo e é maltratado por próprios médicos. Mas eu pedi discrição. Não queria vingança, queria mudança. Reuni toda a equipe médica no auditório do hospital, o mesmo auditório que eu havia inaugurado 10 anos antes. Vocês me trataram como lixo porque eu parecia lixo. Mas cada mendigo que passa por aqui tem uma história. Cada idoso abandonado já foi jovem, já teve sonhos, já amou alguém. A doutora Cristina pediu demissão naquele dia. Eu não aceitei. Você vai continuar trabalhando aqui, mas agora, cada vez que olhar para um paciente pobre, vai lembrar deste momento. Carlos foi promovido a supervisor de enfermagem. A doutora Fernanda se tornou chefe do pronto-socorro. Hoje, 6 meses depois, voltei a morar na minha casa. Voltei a tomar banho, voltei a viver. Mas continuo visitando o hospital toda semana. Não como fundador, mas como voluntário. Converso com os pacientes abandonados, seguro suas mãos, escuto suas histórias. Porque aprendi que não importa quanto dinheiro você tem ou quantos hospitais você constrói. O que importa é se você consegue enxergar a humanidade no olhar de quem parece não ter nada. E às vezes, quem parece não ter nada é exatamente quem mais tem a ensinar. Elementos do padrão aplicados. Narração em primeira pessoa. Protagonista vulnerável mais digno. Humilhação inicial clara. Contraste social extremo. Personagens secundários contrastantes. Revelação impactante. Transformação de todos os envolvidos. Final redentor com lição de vida. Aprovou a narrativa? Vamos para o próximo tema? Tentar novamente Jesse roteiro está muito pequeno. Preciso de cerca de 20.000 caracteres. Refaça. Não utilize abreviações de palavras editar narrativa completa. Idoso abandonado no hospital. Mas sua identidade surpreendeu médicos. Eu sempre soube que a velhice é cruel, mas nunca imaginei que seria tão invisível quanto me tornei. Meu nome é Antônio, tenho 78 anos, e durante 6 meses vivi como mendigo nas ruas de São Paulo. Não por escolha, mas porque a depressão me engoliu depois que Maria, minha esposa de 50 anos, partiu para sempre. Tudo começou numa manhã fria de terça-feira, quando desmaiei na calçada em frente ao Hospital São Vicente. O mesmo lugar que eu conhecia melhor que minha própria casa, mas onde agora ninguém me reconhecia. Minhas roupas estavam sujas, meus cabelos desgrenhados, meu cheiro era insuportável. Eu havia me transformado exatamente naquilo que a sociedade mais teme, um velho invisível. Acordei numa maca dos fundos do pronto-socorro, ouvindo vozes irritadas ao meu redor. Minha cabeça latejava, mas minha audição estava perfeita. Mais um indigente, disse uma voz feminina, fria e impaciente. Era a doutora Cristina Montenegro, chefe do pronto-socorro. Eu a conhecia bem, embora ela não fizesse ideia. Coloquem na ala comum e vejam se alguém da assistência social pode levá-lo. Não temos tempo para ficar cuidando de mendigo. Um enfermeiro mais jovem respondeu. Doutora, ele estava inconsciente por mais de 1 hora. Talvez devêssemos fazer mais exames. Para quê? Olhe para ele, Rodrigo. Provavelmente é desnutrição, abuso de álcool, talvez drogas. O protocolo para esses casos é simples: estabilizar e transferir. Eu estava consciente, mas fingi continuar dormindo. Queria entender como eles me viam agora, como tratavam pessoas como eu havia me tornado. Doutor, ele não tem documentos, disse uma enfermeira nova, com voz mais suave. Claro que não tem, Patrícia. Esses mendigos nunca têm nada, só dão trabalho, consomem recursos e ainda por cima cheiram mal.
Vejam se conseguem pelo menos dar um banho nele antes de colocar no quarto. Os outros pacientes vão reclamar. A dor no peito não era só física. Era ver como o mundo me enxergava agora. Um estorvo, um peso, alguém descartável, sem valor, sem história, sem dignidade. Fiquei 5 dias internado naquele hospital que eu havia ajudado a construir pedra por pedra. Ninguém me visitava. Ninguém perguntava meu nome completo. Ninguém se interessava pela minha história. Eu era apenas o velhinho do leito 12, o mendigo da ala comum, aquele que a assistência social ainda não veio buscar. Os médicos passavam visita pela manhã como se eu fosse transparente. Falavam sobre mim na minha frente, como se eu não entendesse nada. Paciente apresenta quadro de desnutrição severa, dizia o residente. Provavelmente vive nas ruas há meses, sem família, sem contatos, caso típico de abandono social. Eles estavam certos sobre uma coisa: eu estava completamente sozinho no mundo. Mas havia 2 exceções em meio àquela frieza hospitalar. A doutora Fernanda Silva, uma residente jovem de cabelos cacheados e olhos bondosos, e Carlos, um enfermeiro que trabalhava ali há 15 anos e tratava todos os pacientes com o mesmo carinho. "Bom dia, seu Antônio", ela dizia toda manhã, sendo a única que havia se dado ao trabalho de perguntar meu nome. "Como está se sentindo hoje? Dormiu bem?" Era a única que me chamava pelo nome. A única que olhava diretamente nos meus olhos quando falava. A única que me tratava como ser humano. Carlos sempre me trazia um café extra no final da tarde. "O senhor parece ter uma história interessante", ele dizia enquanto ajeitava meu travesseiro. "Seus olhos têm sabedoria. Não são olhos de quem sempre viveu na rua. Se eles soubessem quanta sabedoria havia por trás daqueles olhos cansados." Durante minha internação, presenciei cenas que me partiram o coração. Vi como outros pacientes pobres eram tratados, com pressa, sem paciência, como se fossem números numa estatística. Vi idosos sendo sedados para darem menos trabalho. Vi famílias sendo maltratadas por não poderem pagar planos de saúde caros. No 4º dia, a doutora Cristina apareceu acompanhada de uma assistente social, uma mulher de meia idade, com ar de quem queria resolver tudo rapidamente. "Vamos transferi-lo para um abrigo municipal", anunciou a médica, sem nem me cumprimentar ou perguntar minha opinião. "Aqui não é lugar para quem não pode pagar. Já ocupou o leito tempo demais." "Mas ele ainda precisa de acompanhamento médico", protestou a doutora Fernanda, que havia acabado de chegar. "Os exames mostraram algumas alterações que precisam ser monitoradas." "Fernanda, você é muito nova e idealista para entender como um hospital funciona", respondeu Cristina com um tom condescendente. "Não podemos transformar isso num hotel para mendigos. Temos pacientes pagantes esperando leitos." A assistente social abriu uma pasta cheia de formulários. "Senhor, o senhor tem família? Alguém que possa ser contatado?" Eu balancei a cabeça negativamente. Tecnicamente, não estava mentindo. Após a morte de Maria, eu havia cortado contato com todos os amigos, todos os colegas, toda a vida social que construí ao longo de décadas. Filhos? Sobrinhos? Novamente neguei. Maria e eu nunca pudemos ter filhos. Foi uma das grandes tristezas da nossa vida, mas também o que nos uniu ainda mais. "Então está decidido", disse Cristina. "Amanhã de manhã ele vai para o abrigo São Francisco. Lá eles cuidam bem desse tipo de caso." Eu continuei calado, como havia feito durante meses na rua. Havia aprendido que às vezes o silêncio é a única dignidade que nos resta. Mas algo dentro de mim estava lentamente acordando, uma centelha que eu pensava ter morrido junto com Maria. Naquela noite, não consegui dormir. Ouvi Carlos conversando com outro enfermeiro no corredor, suas vozes ecoando no silêncio do hospital. "Tem alguma coisa diferente nesse velho, sabe?", dizia Carlos. "Hoje eu vi ele corrigindo o técnico de enfermagem sobre a dosagem da medicação do paciente ao lado. Como é que um mendigo sabe a dosagem exata de um remédio que nem os residentes conhecem direito?" "Para de inventar, Carlos", respondeu o colega. "Deve ter ouvido algum médico falando e repetiu. Esses velhos, às vezes, ficam repetindo coisas." "Não, não foi isso. Ele sabia exatamente o que estava falando. E tem mais. Ontem eu vi ele olhando para o monitor cardíaco de outro paciente
e franzindo a testa, como se estivesse interpretando o ritmo. Você está imaginando coisas. Mendigo não entende de medicina. Mas Carlos estava certo. Era extremamente difícil para mim fingir que não entendia quando via medicações sendo aplicadas incorretamente, quando ouvia diagnósticos equivocados, quando presenciava procedimentos sendo feitos de forma inadequada. Minha formação médica e meus 40 anos de experiência hospitalar gritavam dentro de mim a cada erro que presenciava. No quinto dia, exatamente quando eu seria transferido para o abrigo, tudo mudou de forma dramática. Era uma manhã nublada de quinta-feira, quando chegou um homem elegante no hospital. Alto terno azul marinho impecável, pasta de couro nas mãos e ar de urgência. Ele se dirigiu diretamente à recepção principal. "Bom dia", disse para a recepcionista. "Preciso falar urgentemente com o Dr. Antônio Mendes. É um assunto da maior importância." A recepcionista, uma moça jovem que claramente não conhecia a história do hospital, olhou em seu computador. "Senhor, não temos nenhum médico com esse nome trabalhando aqui no momento", ela respondeu educadamente. "Não é médico funcionário", explicou o homem com paciência. "É um paciente, um senhor de cabelos brancos por volta de 78 anos. Ele pode estar internado há alguns dias." A recepcionista riu um riso que demonstrava completo desconhecimento da situação. "Ah, senhor, o único paciente idoso dessa idade que temos internado aqui é um mendigo que está na ala comum. Tem certeza de que é o nome correto? Talvez o senhor esteja confundindo os dados." O advogado, que se apresentou como Dr. Miguel Santos, insistiu com firmeza. "Tenho absoluta certeza. Dr. Antônio Mendes, 78 anos. Por favor, preciso vê-lo imediatamente. É sobre assuntos da Fundação Dr. Antônio Mendes." A menção à fundação fez a recepcionista pausar. Ela havia ouvido esse nome antes, sabia que era importante, mas não conseguia conectar as informações. "Vou chamar a supervisão", disse ela, já menos segura de si. 20 minutos depois, uma pequena comitiva se dirigia ao meu quarto. O advogado, a doutora Cristina, que havia sido chamada às pressas, a supervisora de enfermagem e 2 administradores do hospital, que raramente desciam até a ala comum. Quando eles entraram no meu quarto, eu estava sentado na cama, olhando pela janela. Havia acabado de tomar banho com a ajuda de Carlos, que sempre insistia para que eu me mantivesse limpo e dignificado. "Doutor Antônio", disse o advogado, me olhando com uma mistura de alívio e preocupação. Eu me virei lentamente e apenas assenti com a cabeça. "Doutor, meu Deus, o senhor está bem? Estamos procurando há meses. Quando o senhor desapareceu após o funeral da Dona Maria, ficamos desesperados. A fundação precisa urgentemente da sua assinatura para renovar os convênios com o governo. Se não fizermos isso esta semana, o hospital pode perder o credenciamento." O silêncio no quarto era ensurdecedor. Você poderia ouvir o barulho de uma agulha caindo no chão. A doutora Cristina me olhava como se estivesse vendo um fantasma, seus olhos arregalados de choque e descrença. Que fundação?" Ela gaguejou, sua voz apenas um sussurro. Dr. Miguel abriu sua pasta de couro e retirou uma pilha de documentos oficiais. "A Fundação Dr. Antônio Mendes, que mantém este hospital funcionando há exatamente 20 anos. O Dr. Antônio é o fundador, presidente e principal mantenedor financeiro desta instituição. Sem a fundação dele, este hospital simplesmente não existiria." Lembro-me com perfeita clareza do momento exato em que as máscaras caíram. A doutora Cristina ficou completamente pálida, suas pernas tremeram e ela teve que se apoiar na parede. Carlos, que estava entrando no quarto para trazer minha medicação da tarde, deixou cair o frasco no chão, fazendo um barulho que ecoou como um tiro. Isso é completamente impossível", balbuciou a chefe médica, sua voz falhando. Dr. Miguel continuou implacável. Dr. Antônio doou 15 milhões de reais para a construção deste hospital após perder tragicamente seu primeiro filho em um acidente de carro. A criança morreu porque o hospital mais próximo não tinha equipamentos adequados para salvá-lo. Ele jurou que nenhuma família passaria pelo que ele e Dona Maria passaram por falta de atendimento médico adequado. "A placa na entrada principal", murmurou Carlos.
As peças do quebra-cabeças finalmente se encaixando em sua mente. Exatamente, confirmou o advogado. Fundação Dr. Antônio Mendes. É ele. O homem que vocês trataram como mendigo nos últimos 5 dias é o mesmo homem que tornou possível a existência deste hospital. Foi então que falei, pela primeira vez em dias, com a voz rouca, mas firme, carregada de uma autoridade que eu havia esquecido que possuía. Depois que Maria morreu, eu perdi completamente o sentido de tudo. Parei de tomar banho, de comer adequadamente, de cuidar de mim mesmo, de atender telefones, de responder e-mails. As pessoas começaram a me evitar. Em 6 meses, me tornei completamente invisível para o mundo. E então eu quis entender na pele como vocês tratam os invisíveis da nossa sociedade. A doutora Cristina começou a chorar, lágrimas grossas descendo por seu rosto. Doutor Antônio, eu não sabia. Jamais imaginei. Se eu soubesse quem o senhor era... Eu a interrompi com um gesto da mão. E se soubesse faria diferença? O mendigo no leito 12 não merecia dignidade? Não merecia ser tratado como ser humano? O valor de uma pessoa depende do saldo em sua conta bancária? Carlos se aproximou da minha cama, seus olhos também cheios de lágrimas. Doutor, eu sempre soube que o senhor era especial. Sempre senti que havia algo diferente no senhor. Não, Carlos, respondi com gentileza. Eu não sou especial. Eu sou igual a qualquer outro ser humano que passa por este hospital. A única diferença é que vocês me viram como lixo porque eu cheirava mal e não tinha cartão de crédito no bolso. Naquele momento, a doutora Fernanda entrou no quarto para fazer sua visita da tarde e ficou completamente chocada com a cena que encontrou. A chefe chorando, o advogado com documentos espalhados, todo mundo de pé ao redor da minha cama. O que está acontecendo aqui? Perguntou confusa. Dr. Miguel pacientemente explicou toda a situação novamente. Fernanda olhou para mim com lágrimas brotando em seus olhos. O senhor nos testou? Não foi um teste planejado, minha filha, respondi com sinceridade. Foi uma lição que eu precisava aprender também. Eu me tornei exatamente aquilo que sempre temi me tornar. Um velho sozinho, abandonado, invisível. E vocês me mostraram como nossa sociedade trata essas pessoas. Nos dias seguintes, a história inevitavelmente vazou para a imprensa. Jornalistas chegaram de todos os lugares. Fundador milionário de hospital vive como mendigo e é maltratado por próprios médicos. A humilhação que um filantropo sofreu no hospital que ele mesmo construiu. Médicos não reconhecem seu próprio benfeitor. Mas eu pedi discrição aos administradores do hospital e ao meu advogado. Não queria vingança, não queria humilhar ninguém publicamente, não queria transformar aquilo num circo midiático. Eu queria mudança real. Uma semana depois, reuni toda a equipe médica, enfermeiros, técnicos, administrativos e funcionários da limpeza no auditório principal do hospital. O mesmo auditório que eu havia inaugurado pessoalmente 10 anos antes, quando ainda era um homem diferente, cheio de propósitos e energia. O auditório estava lotado. Todos sabiam da história, todos estavam curiosos, envergonhados, ansiosos. Quando subi ao palco, vestindo um terno simples mas limpo, cabelos cortados e barba feita, pude ver o reconhecimento dawning nos rostos de muitas pessoas que me conheciam dos velhos tempos. Vocês me trataram como lixo porque eu parecia lixo, comecei, minha voz ecoando no silêncio absoluto. Mas quero que entendam uma coisa. Cada mendigo que passa por aqui tem uma história. Cada idoso abandonado já foi jovem, já teve sonhos, já amou alguém, já contribuiu para a sociedade de alguma forma. Fiz uma pausa, olhando para cada rosto na plateia. Eu não estou aqui para humilhar ninguém. Estou aqui para que nunca mais isso aconteça com qualquer pessoa que precisar de cuidados médicos neste hospital. Não importa se ela tem plano de saúde caro ou se é usuária do SUS. Não importa se ela cheira bem ou mal. Não importa se ela tem família ou está sozinha no mundo. A doutora Cristina se levantou no meio da apresentação. Doutor Antônio, eu gostaria de pedir demissão. Não mereço trabalhar numa instituição que o senhor criou. Sente-se, disse com firmeza. Você não vai a lugar nenhum. Você vai continuar trabalhando aqui. Mas agora, cada vez que olhar para um paciente pobre,
vai lembrar deste momento. Cada vez que sentir vontade de tratar alguém como inferior, vai lembrar do mendigo do leito 12. Carlos foi promovido a supervisor geral de enfermagem naquele mesmo dia. A doutora Fernanda se tornou a nova chefe do pronto-socorro, substituindo Cristina, que foi transferida para um cargo administrativo onde poderia repensar suas atitudes. Implementamos um programa de humanização hospitalar obrigatório para todos os funcionários. Criamos um código de ética que coloca a dignidade humana acima de qualquer consideração financeira. Hoje, 8 meses depois daqueles 5 dias que mudaram minha vida, voltei a morar na minha casa. Voltei a tomar banho regularmente, voltei a cuidar da minha aparência, voltei a viver. Mas continuo visitando o hospital toda semana, não como fundador ou benfeitor, mas como voluntário no setor de pacientes sem família. Converso com os idosos abandonados, seguro suas mãos trêmulas, escuto suas histórias de vida, suas saudades, seus medos. Leio livros para quem não consegue mais enxergar direito. Escrevo cartas que eles ditam para parentes distantes. Simplesmente fico presente quando eles precisam chorar. Porque aprendi da maneira mais dura possível que não importa quantos milhões você tem no banco ou quantos hospitais você constrói. Não importa quantos títulos você coleciona ou quantas placas tem seu nome. O que realmente importa é se você consegue enxergar a humanidade no olhar de quem parece não ter nada. E às vezes, ironicamente, quem parece não ter nada é exatamente quem mais tem a ensinar sobre o verdadeiro valor da vida.